Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e olha só esse fantasminha lindo que eu trouxe pra gente pintar juntinho. No próximo risco, pausa o vídeo para vocês copiarem o risco, tá? Eu começo como sempre meu trabalho lá pelo fundo e aqui eu vou usar as seguintes cores: azul cobalto, azul caribe e o verde glacial, tá? Aqui eu já fiz um pedaço, mas deixei esse outro lado pra gente fazer juntinhos. Sempre vocês me vêm falando fazer o fundo bem certinho para não deixar manchas, mas esse fundo aqui, gente, é bem manchado mesmo, para ficar bem bacana, tá? Então, ó, faço manchas com o azul cobalto, já venho com o verde glacial, deixando manchas um pouquinho mais claro. Pego o azul cobalto com um pouquinho do azul caribe, tá? Para não ficar um azul muito escuro, tá bom? Vou fazendo e deixando manchas, tá? Porque é exatamente assim que eu quero deixar. Todas as cores usadas nesse trabalho vai ficar para vocês na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo vocês vão encontrar também o link para o meu curso online de pintura em tecido, que está imperdível. Deixo na descrição também o contato que eu indico para compra de pincéis, tá bom? Olha só, faço todo o fundo aqui, deixando bem marcadinho, bem manchado, tá? Dessa maneira, dou uma esfumada dos lados, mas não precisa sumir totalmente não, porque é para ficar manchado mesmo, tá? Aqui eu venho com o pincel número 8 da 421 para dar uma contornadinha nesse desenho, tá? Como eu já esfumei bem, passei com o pincel Pituá bem próximo aqui o desenho, ó, então aqui fica bem fácil, tá? Só pego a tinta com um pouquinho do aquarela Silk e venho, ó, contornando, tá? O meu desenho, não tô fazendo profundidade nem nada, tá? Só contornando mesmo esse desenho pelo lado de fora. Já aproveito e faço mais umas manchinhas mais escuras com esse pincel, tá? Aqui também, venho, ó, com um pouquinho do verde glacial aqui embaixo e dou uma espalhadinha bem certinho e pronto. Feito o fundo, eu já começo aqui, ó, fazendo os morcegos, tá? Usando a cor preta. Aqui já fiz alguns, mas deixei esse daqui, ó, pra gente fazer juntinhos. E é super fácil, gente, aqui é só seguir o risco mesmo. Venho com o pincel número 2, da 421, e vou fazer contorno aqui no meu risco desse morcego. Ele não tem detalhe nenhum, basta preencher só de preto, tá? E venho, ó, fazendo bem certinho, tampando bem certinho a trama do meu tecido, tá? Venho com mais uma pinceladinha aqui para preencher o corpinho dele, bem certinho. Mais um pouquinho. E aqui, ó, pra fazer a cabecinha, eu só puxo, ó, como se fossem as orelhinhas dele, tá? Ó, dessa maneira. Bem facinho de fazer. E pronto. Feito isso, eu já começo aqui no chapéu, tá? E vou usar as seguintes cores: o tijolo, o melão, o verde glacial, o marrom, o preto e o verde glacial, tá? Aqui eu começo com tijolo, vou preenchendo a pontinha do chapéu aqui bem certinho, já venho com a isca do melão para dar uma clareada aqui, mais um pouquinho, venho, ó, com um pouquinho do marrom, passo aqui, ó, e dou uma escurecida para já fazer uns detalhes aqui no finalzinho do chapéu. Venho, ó, com melão aqui pro meio. Notem, ó, que aqui no meio do chapéu tem mais o desenho de um morcego. Eu dou uma contornadinha. Depois que eu pintar o chapéu, eu já volto nele e faço e vou preenchendo, ó, com o tijolo. Toda essa parte aqui, ó. Aqui na beiradinha, já venho com um pouquinho do melão, mais um pouquinho. Vou preencher até no risco. Peguei uma pincelada errada aqui, tá, gente? Mas é só melão, tá? Que eu passo aqui desse lado. Até aqui embaixo, ó, bem certinho, faço a junção das cores bem certinho. Aqui, ó, um pouquinho mais do melão, preencho bem certinho essa voltinha do pincel, do chapéu,
Venho com o tijolo, ó, e completo todo aqui, ó. Já venho aqui, ó, no outro lado com o tijolo também, completando bem. E aqui, ó, o morcego aqui em cima do chapéu é bem pequenininho. Dou uma pinceladinha, espalho bem, venho, ó, com um pouquinho do marrom e vou fazendo, gente, dobrinhas, dando profundidade em algumas dobrinhas aqui no chapéu. Venho aqui perto da fivela, ó, do chapéu, contorno aqui do lado que fica um pouquinho mais escuro, dou faço uns desenhos, umas dobrinhas aqui na parte de cima também. Aqui onde o chapéu dobra, ó, faço algumas dobrinhas. Venho com um pouquinho do melão com o verde glacial, para deixar o melão um pouquinho mais claro. E vou ressaltando, gente, essas dobrinhas. Estou usando o pincel número 4 da Castelo, o C543, tá? Para fazer essas dobrinhas aqui, porque ele é bem macio e tem que ficar bem em evidência, tá? Então, ó, venho com o melão e um pouquinho do verde glacial, ou vocês podem estar usando aqui o amarelo bebê com melão também, que também dá o mesmo efeito, tá? Eu já tô usando esse porque já tava aberto, que eu usei pro céuzinho, tá? Então, vou reforçar aqui, ó, todas as dobrinhas. Aqui desse lado também eu vou dar uma leve clareada. Já venho, ó, com sujeirinha do verde glacial, pra ficar um claro diferente, né? Desse lado aqui, e aqui na ponta do chapéu, ó, também, um pouquinho do verde glacial. Faço mistura, não preciso unir muito bem as cores, porque eu tô fazendo dobrinha, então tem que ficar marcadinho mesmo, tá? Aqui, ó, na pontinha do chapéu, também vou deixar algumas dobrinhas. Venho, ó, com uma pincelada do preto, porque aqui tem um nó, né, pra finalizar o chapéu. E já venho aqui, ó, pra fazer esse morcego. Da mesma forma que eu fiz os outros, tá? Passo o preto, venho contornando bem certinho. Venho, ó, com mais um pouquinho pra preencher todo o corpinho dele. Esse aqui é bem menor, né? E faço, ó, com pinceladinha as orelhinhas dele. Já venho aqui pra parte de baixo do chapéu, vou preencher dos lados com o tijolo e um pouquinho do marrom para dar profundidade no cantinho. Então, eu passo, ó, eu posicionei a câmera errada, então faltou o finalzinho ali, ó. Mas eu passo tijolo em tudo e venho com marrom só no cantinho, perto da cabeça do fantasminha, para poder dar profundidade, tá? Ó, venho com a isca do marrom, passo aqui no cantinho e venho fazendo a junção nesse tijolo, tá? Do outro lado, faço a mesma coisa, venho aqui, ó, com tijolo, vou preencher toda essa parte bem certinho, preencho, tampando bem a trama do meu tecido. Venho aqui, ó, por baixo do cinto, bem certinho, preenchendo bem. Aqui também, preencho toda essa parte aqui com tijolo. Já venho com um pouquinho do melão, trazendo, ó, a tinta lá, bem em cima do risco e fazendo a junção bem certinha das cores, tá? Aqui também vou passar um pouquinho mais, misturo bem certinho e venho trazendo pro cantinho, ó. Venho contornando aqui esse cantinho bem certinho, fazendo a junção até aqui, ó. Preencho com bastante cuidado os cantinhos, esse outro também, ó, viro meu pincel para colocar a tinta bem em cima do risco. Um pouquinho mais de melão aqui, ó, para mim ter um pouquinho mais de claridade. Um pouquinho mais, faço a junção bem certinha. Venho, ó, com um pouquinho do marrom. Vou fazer aqui nessa parte também, gente, algumas dobrinhas, tá? Também umas dobrinhas aqui, ó. Faço a junção, faço a dobrinha, dou profundidade, venho aqui por cima do cinto também, escureço um pouquinho, venho, ó, com
o pincel da Castelo C543 e vou com amarelo melão e um pouquinho do verde glacial, eu vou ressaltando, ó, essas dobrinhas, para dar bastante volume, onde eu quero, para deixar bem em evidência a saliência dela, tá? Venho aqui, ó, dou umas pinceladinhas para deixar bem marcado. Aqui também eu quero dar uma clareada e aqui do ladinho, ó. Só para marcar mesmo, esse chapéu, tá? Para deixar marcadinho mesmo, ó, dos lados. E aqui, ó, na beiradinha também, jogo um pouquinho do verde glacial para acompanhar aquela claridade que eu passei lá na parte de cima. Aqui também mais um pouquinho, sempre deixando meio marcadinho, tá? Ó, feito isso, aqui nas laterais tem 2 laços. Já fiz aqui, ó, um pedaço, mas deixei aqui, ó, essa parte pra gente fazer juntinho. E ele é da mesma cor do chapéu. Então, eu preencho aqui, ó, toda essa parte com tijolo, bem certinho. Já venho com um pouquinho do marrom pra fazer o lado mais escuro. Preencho. Venho contornando aqui bem certinho. Já venho com a pincelada do melão com um pouquinho do verde glacial e passo aqui, ó, no meio, o nozinho, eu faço só com marrom. E aqui puxo uma fita, ó, em cima do chapéu, da mesma cor, e puxo com o melão de baixo para cima, bem simplesinho. Já venho com o preto para preencher aqui o cinto, o cinto, né, que tem aqui nesse chapéu. Preencho todo ele de preto. Só preenchimento mesmo, ó. Tô usando o pincel número 2. Venho, ó, aqui dentro da fivela também, já vou preencher todo de preto. E aqui do ladinho também, já vou preenchendo, ó, todo com preto. E é bem simplesinho esse cinto para fazer, ó, bem fácil. Ó, venho com um pouquinho do preto também para fazer a fivela aqui, ó. E pelo lado de dentro, que eu quero dar uma clareada, eu venho com um pouquinho do cinza claro, tá? Então, ó, passo o preto em volta dele todo, deixando, ó, a parte de dentro, tá? E na parte de dentro, eu vou usar o cinza claro pra ficar bem visível. Venho com um pouquinho aqui, aqui também, passo um pouquinho mais, e aqui, ó. E olha como que já dá um destaque aqui nesse cinto. Aqui, ó, com um pouquinho do verde glacial, eu faço o araminho, porque ele vara dos 2 lados, que segura esse cinto. Jogo um pouquinho do verde glacial aqui no cantinho também, onde eu dei claridade com verde glacial, e puxo, ó, um pouquinho para cima do cinto. Aqui, ó, como esse araminho passa, ele faz um relevo. Ele sai pelos 2 lados, ele faz um relevo. Então, eu jogo só uma sujeirinha de tinta, tá? Já venho aqui, ó, para começar o rostinho do fantasminha, tá? Vou começar fazendo a sombra aqui que o chapéu faz na cabecinha dele. Venho, ó, com o cinza chumbo. Vou preenchendo, pegando a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk. Já passo, ó, para o cinza lunar. Faço a junção com cinza chumbo. Mais um pouquinho. Aqui, ó, também. Essa parte aqui, gente, fica bem escura, porque o chapéu faz uma sombra aqui na cabeça dele, tá? Então, por isso eu usei essas cores. Aqui, ó, já venho com um pouquinho do cinza claro. Mais um pouquinho. Faço a junção ali bem certinho e já venho trazendo a tinta ó, em cima do risco. Mais um pouquinho do cinza claro. Aqui eu já pego com um pouquinho
do cinza lunar, já vou dando, ó, uma escurecida aqui, ó, contornando a bolinha da cabeça do fantasminha, tá? Aqui do outro lado, venho com um pouquinho do cinza claro, vou contornando aqui também, ó, levando até lá em cima. Já ajeito aqui na parte de baixo também, onde que eu quero dar profundidade, dar bastante dobrinha. Venho preenchendo a bolinha aqui, ó, a cabecinha dele, toda com branco. Aqui é bem fácil, gente, é só preenchimento mesmo, tá? Vou preenchendo bem certinho, contornando aqui a boquinha, com bastante cuidado, e vou preencher toda essa parte. Preenchi, venho aqui no corpinho dele com cinza claro e vou preencher toda a veste, todo o pano, esse pano branco aqui, vou preencher tudo, dar uma primeira mão de tinta com cinza claro, tá? Peguei o pincel número 10, também da Castelo, o C522, tá? Para preencher todo esse espaço aqui, ó, mas vocês podem preencher, gente, com qualquer pincel que vocês tenham aí, tá? Eu falo os pincéis para vocês saberem onde eu tô usando e qual pincel eu tô usando, tá bom? Lembrando para vocês que as cores desse desenho vai ficar na descrição do vídeo, tá? No início, deixei o risco lá no início do vídeo e também o risco vai ficar para vocês salvo lá no destaques do meu Instagram em riscos grátis. Eu deixo o arroba do meu Instagram na descrição do vídeo, tá? Junto com o link do meu curso online de pintura em tecido com temas variados, que vai do básico ao avançado e está imperdível, gente. Eu convido a todos vocês a fazerem o curso juntinho comigo, tá? Olha só, depois de passar o cinza claro em tudo, eu venho dando profundidade em alguns lugares com cinza lunar e um pouquinho do cinza chumbo. Por baixo das mãozinhas dele, eu uso um pouquinho do preto, bem pouquinho mesmo, tá? Faço várias dobrinhas. Quanto mais dobrinhas eu fizer, mais bonito vai ficar. Já venho, ó, com o branco e agora eu vou usar o branco puro e vou ressaltar, gente, todas essas dobrinhas, ó. Eu deixo a parte mais escura, onde eu dei profundidade, e na parte, ó, onde ficou só no cinza claro, eu venho passando o branco bem certinho para ressaltar esses babados, para dar bastante volume nesse paninho desse fantasminha lindo, tá? Vem passando por tudo bem certinho. Passo a tinta, depois viro o pincel de lado, viro a tinta, né? Viro o lado que tá a tinta no pincel, para preencher bem certinho, ó, e esfumar dos dois lados. Vou fazendo isso em todas as dobrinhas, bem certinho, com bastante cuidado, fazendo a junção desse paninho lá na parte branca da cabecinha do fantasminha, e vou fazendo, ó, por todo o canto. Com um pouquinho mais aqui, ó, e vou ajeitando e fazendo. E conforme secar, gente, depois eu vou retocar tudo isso daqui novamente para dar bastante evidência nessas dobrinhas, tá? Aqui, ó, no bracinho dele, passo também o branco, faço a junção lá em cima, ajeito aqui, ó, levando esse babadinho até na cabecinha dele. Aqui também, ó, e vou passando em todas, ó, bem certinho. Aqui ajeito mais um pouquinho, ajeito bem aqui, ó, por trás da cabecinha, bem certinho. Venho, ó, com um pouquinho mais do branco, aqui, ó, no paninho que fica por cima do pezinho dele. Passo, deixo bem branquinho no começo aqui, o começo do tecido, né? E vou pincelando lá pra cima, ó. Notem que aqui tem bastante profundidade, né, nessa dobrinha. Eu cuido pra não tirar, faço mais uma dobrinha aqui, ó, e vou ajeitando esse branco. Reforço aqui um pouquinho mais, pego um pincel ainda mais macio, número 4,
C543, ele é bem macio, então com ele, ó, eu vou deixar o branco bem mais em evidência aqui, tá? Reforço alguns lugares, ó, antes que a tinta seque, já passo um pouquinho mais de branco e depois, como eu disse, se for preciso, vou retocar tudo novamente, tá? Aqui, ó, por baixo da mãozinha também, já ajeito. Aqui também, já deixo mais branquinho. Aqui do outro lado, ó, por baixo da mãozinha dele, ajeito também. E vou refazendo, gente, passando branco, onde eu ver que for necessário, para ficar, tem que ficar bem branquinho esse fantasminha, mas sem tirar aquelas marcações, as dobrinhas que o tecido faz, tá? Não posso desmanchar. Olha só, feito isso, já venho aqui, ó, com um pouquinho do cinza claro para fazer a mãozinha dele, ó. Com cinza lunar, eu divido os dedinhos, venho com o pincel número 2 e já vou preencher aqui com branco também, ó. Poucas vezes aqui vocês me veem usando tanto branco, né? Que aqui o tecido é branco mesmo e eu quero dar bastante evidência no fantasminha, tá? Então, por isso, ó, já fiz a mãozinha, venho do outro lado e faço a mesma coisa, tá? Do mesmo jeito. Aqui, ó, o pezinho dele. Começo aqui fazendo a sombra com um pouquinho do cinza lunar. Vou preencher todo esse primeiro risco com o cinza lunar. Aqui, ó, bem no cantinho, já venho com um pouquinho do cinza chumbo, mais um pouquinho. E aqui, ó, já venho para o cinza claro, tá? Preencho o resto, ó, o pé dele que tá fora da sombra, preencho todo com o cinza claro. Com cinza lunar, divido os dedinhos, é como se fossem os dedinhos, né? Tá bem gordinho aqui. E já venho com branco, ó, fazendo a claridade aqui desse trabalho, sem tirar a marcação dos dedinhos que eu fiz, tá? Ó, e a sombra do tecido em cima do pezinho já fica bem evidente. Aqui eu venho com um pouquinho do preto, aqui também, por baixo, bem certinho, passando aqui, dividindo. Aqui, ó, já dando bastante profundidade nesse desenho, olha só. Venho com um pouquinho mais aqui, subindo, ó, por cima do outro pezinho. Venho com um pouquinho do cinza aqui também. Um pouquinho do cinza aqui por cima. Já venho com cinza claro, ó, meu pincel tá sujo, do cinza lunar. Já venho com um pouquinho do cinza claro, terminando de preencher aqui esse pezinho, com bastante cuidado. Vou preenchendo bem certinho. Divido os dedinhos, faço 3 dedinhos, ajeito aqui com um pouquinho do preto, venho com o branco, dando bastante claridade aqui no meinho. E vou preenchendo, ó, mais esse pezinho, com bastante cuidado, tá? Só preencher mesmo, sem tirar a marcação dos dedinhos que foi feito. Venho aqui, contorno aqui por baixo, venho com um pouquinho mais de branco, dou uma pinceladinha aqui para dar volume. Ajeito esse preto aqui, ó, para dar bastante profundidade. Ajeito aqui um pouquinho. Aqui, ó, refaço a beiradinha branca aqui, ó, bem certinho. Finalizo aqui que ainda não tinha feito. Faço mais essa dobrinha, dou um detalhezinho aqui, ó, para ficar ainda mais cheio de detalhe, de babadinho. Misturo um pouquinho, esfumo dos dois lados dos detalhes, né, do babado. Venho aqui no cantinho, ó, com um pouquinho do preto, atrás dessa abóbora, e já contorno aqui por baixo, ó, essa abóbora, tá? Essas abóboras aqui também são bem facinhas de fazer, tá? Venho, ó, aqui por cima também, só para contornar e fazer um pouquinho de sombra dessas abóboras lá na veste do fantasminha, tá? Desse outro lado, vou fazer a mesma coisa. Contorno ela com um pouquinho do cinza chumbo lá por trás, venho aqui, ó, no cantinho com a isca do preto, aqui, ó, também com preto, contorno aqui. E com esse preto, gente, dessa maneira aqui, olha a profundidade que esse trabalho já vai tendo aqui na parte de baixo, tá?
Feito isso, ó, eu já venho pintar as abóboras da mesma cor que eu fiz o chapéu, tá? Eu começo aqui preenchendo, ó, eu já pintei uma e deixei essa daqui pra gente pintar juntinhos. Começo aqui pela boca dela com marrom, o desenho tá pequeno, então a boca dela vai ficar escura, né? Bem marrom. O olho também eu vou preencher de marrom. E venho, ó, com o tijolo preenchendo toda a parte da abóbora aqui, ó, bem certinho. Preencho toda a parte, deixando só o talinho, contorno os olhinhos com bastante cuidado. A boquinha também, já preenchi, agora eu venho com marrom para dividir aquelas divisões que a abóbora tem, tá? Então, com um risco bem fininho, ó, passo um pouquinho, dou uma espalhada e vou ajeitando, ó, bem certinho. Venho, ó, aqui por cima também, divido a partezinha que tá lá por trás do talinho. Venho com um pouquinho do melão, posso pegar junto um pouquinho do verde glacial ou do erva doce, tá? Só pra dar uma clareada aqui nessa abóbora. Dou uma clareada, ó, e ela fica com as dobrinhas bem evidentes, ó, exatamente como eu queria, tá? Venho, ó, com um pouquinho mais do melão e do erva doce, vou passando aqui, ó, aqui. Ajeito novamente com um pouquinho do marrom. Com o melão, pego e dou uma pinceladinha aqui por baixo para identificar bem esses gominhos da abóbora e na parte de cima também. Ajeito aqui, ó, com pincel zero, contornando a boca da abóbora, fazendo 2 dentinhos na parte de baixo. Contorno também o olho, tá bem pequenininho. Aqui do ladinho e na parte de cima, ó, faço 2 dentes também, tá? Os 2 dentes de baixo fica dentro dos 2 dentes que tem por cima, tá? Contorno, aumento um pouquinho o olho com marrom, bem certinho, faço a sobrancelha ali da minha abóbora. Aqui, ó, pra fazer o talinho, venho com o caque, vou preencher todo esse talinho e vou apenas contornar ele com preto, tá? Bem simplesinho de fazer, bem facinho mesmo. Venho com o pincel número 2, um pouquinho de preto no meu pincel, vou contornando aqui as partes da abóbora, ó, venho do outro lado, já contornando o talinho, ajeito bem certinho, com bastante cuidado. Venho, ó, com a pinceladinha do melão, só pincelo aqui, ó, para ficar um pouquinho mais evidente esses gominhos, né, da abóbora. Ajeito novamente com preto e pronto. Venho aqui, ó, pro olho, tá? Um olho bem simples, mas muito meigo. Olha só, já fiz um olho, mas deixei o outro pra gente fazer juntinho. Essa parte aqui da beiradinha, ó, eu preciso preencher antes de fazer o olho. Então, eu começo lá no cantinho, dando profundidade com cinza chumbo. Venho, ó, com pincel sujo mesmo, com cinza claro, venho preenchendo até aqui no finalzinho, ó. Aqui no finalzinho, vou usar um pouquinho do cinza lunar, tá? Vou fazer a junção bem certinho. Venho com branco pelo lado de fora, ajeitando bem, ó, fazendo o risco bem retinho. Aqui por cima também, contornando esse olho bem certinho, tá? Notem que dentro do olho tem 2 bolinhas. Essas bolinhas vão ser brancas, tá? É o brilho do olho dele. Então, eu vou contornar para facilitar para mim preencher e vou preencher, ó, fazendo o contorno em volta de toda essa bola maior, tá? Aqui, ó, vou preencher tudo bem certinho, tampando bem a trama do tecido. Venho aqui, ó, preenchendo o cantinho com cuidado para não tampar as bolinhas, o brilho do olho, né, que vai ser branco.
tampo com bastante cuidado, venho com mais um pouquinho de tinta contornando aqui, ó, na parte de baixo. Notem, ó, que eu tô deixando um pedacinho ali sem tinta. Aqui, eu vou vir com um pouquinho do tijolo, vou preencher, vou deixar esse tijolo aqui bem visível, mas na parte de cima eu vou espalhar ele, fazer a junção dele bem certinho com o preto, tá? Ajeito bem certinho, vou espalhando, misturando ele bem certinho com o preto. Aqui, ó, ajeito com um pouquinho mais de preto, contornando bem, volto pro tijolo, passo um pouquinho mais, que eu quero fazer, deixar bem igual os dois olhinhos, né? Misturo bem certinho, venho com o branco, faço a bolinha aqui, ó, com bastante cuidado, tem que ficar bem redondinha. Quem tiver o boleador, pode fazer com boleador, tá, gente? Aqui, ó, faço a sobrancelha do fantasminha, acreditem, esse fantasminha tem até sobrancelha. Venho duas bolinhas aqui para fazer o nariz e venho, ó, preenchendo essa parte de cima aqui da boca, é toda no preto. Então, vou preencher aqui com o pincel número 2, com bastante cuidado, mas quem quiser pode até preencher com o zero, com o pincel que vocês têm aí, tá bom? Venho, ó, preenchendo bem certinho. Essa partezinha que ficou, ó, vou preencher com branco, pego o branco com o pincel sujo mesmo, para já ficar um pouquinho escuro, ó. Então, termino de preencher aqui a boquinha do fantasminha com branco, aí limpo bem o meu pincel, venho com branco puro, né? E contorno, ó, aqui pro lado de fora, levando a tinta bem em cima do risco e contornando bem certinho, tá? Aqui eu vou continuar esse fundo aqui, é a superfície que ele tá, então venho com cinza lunar e vou passando aqui, ó, fazendo a junção com aquele preto que eu tinha passado. E vocês notem, vocês notaram, gente, que esse tecido que eu tô pintando é um tecido azul, tá? Não é tecido branco. Então, por isso, as cores ficam um pouquinho mais forte aqui, tá? Venho com cinza claro, ó, e vou espalhando essa tinta, fazendo a junção bem certinho, espalhando aqui, ó, no tecido, tá? Venho, volto, ó, aqui na parte de cima, com um pouquinho do rosa chá, pincel número 2, vou passar uma maquiagem aqui no fantasminha, tá? Fazer as bochechinhas dele bem rosada. Então, ó, venho com rosa chá, deixo a tinta e vou esfumando dos lados, ó, deixando o meinho do círculo um pouquinho mais escuro, tá? Coloco nesse aqui um pouquinho mais, de rosa chá, ajeito bem, venho, ó, com o amarelo canário, vou fazendo bolinhas, ó, são como se fossem luzes, para bolinhas de luz, tá? Que para esse fantasminha. Então, vou fazer várias, ó, no meinho amarelo canário e em volta eu jogo um pouquinho do amarelo do melão, tá? Vou fazer aqui, ó, algumas com pincel pitual. Posso fazer também, gente, umas maiores, outras menores, tá? Como vocês quiserem aí. Aí, venho com um pouquinho do amarelo canário e dou uma pinceladinha, ó, bem no miolinho dessas bolinhas para dar intenção de claridade, tá? De luzezinhas. Venho, ó, com um pouquinho mais, vou passando bem, venho com um pouquinho mais do amarelo canário, agora eu pego com o branco para fazer, ó, umas luzes diferentes, um pouquinho mais claras e mais ao longe, tá? Aqui dos ladinhos, ó, vocês ainda podem acrescentar mais alguns morcegos, tá? E o trabalho todo concluído fica dessa maneira, tá? Foi feito com muito carinho para vocês, eu espero que vocês gostem.